6 horas e 47 minutos. Vamos para o destaque do Lúcio, que é o fundo eleitoral, o bilionário fundo, Lúcio. Vamos lá, Nayara. É uma decisão aí judicial que merece ser elogiada, reconhecida e aplaudida. É que foi bloqueado aí o dinheiro aí. Essa, aliás, uma montanha de dinheiro de dois fundos, né? Do fundo partidário, que banca todos os partidos políticos aqui do país, que supera aí 2 bilhões de reais. E foi bloqueado também o fundo eleitoral, aquele que banca as campanhas eleitorais. E tudo isso, por graça dos nossos representantes lá em Brasília, tudo dinheiro público. São quase 3 bilhões de reais de dinheiro do contribuinte. E aí, o juiz federal lá da 4ª Vara Civil da Justiça Federal de Brasília, o Itagiba Cata Preta Neto, ele determinou o bloqueio dos recursos desses dois fundos e determinando o seguinte, determinando que esse dinheiro fique à disposição do governo federal para ser usado em medidas de combate ao coronavírus ou em algumas ações, né, em outras ações contra os reflexos econômicos dessa crise em razão da pandemia, não é isso? Então, essa foi a decisão lá da Justiça Partidária. O fundo partidário da Justiça Federal lá de Brasília. O fundo partidário, em números exatos, ele tem lá 959 milhões de reais e, como eu falava aqui, é usado para permitir o funcionamento dos partidos. É dinheiro demais, né? E o Fundo de Financiamento das Campanhas acumula 2 bilhões e 34 milhões de reais destinado às campanhas das eleições municipais de outubro. Na decisão lá do magistrado, ele colocou o seguinte, de que a manutenção dos fundos partidários e eleitorais, se não se mexesse com isso, né, à disposição dos partidos políticos, ainda que isso seja de interesse da cidadania, é lógico, né, se fosse usado de forma correta, não é isso? Mas não é o que costuma ocorrer, né? Se isso, mesmo que interesse ao aspecto da cidadania, não seria justo, né? Porque fica esse dinheiro lá à disposição dos candidatos e à disposição dos partidos políticos para eles gastarem isso da forma que bem entendem. Isso daí é o seguinte, seria uma afronta à moralidade pública, no primeiro ponto, aos princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa. Mas um aspecto que ele cita aqui na decisão dele, eu quero destacar. Eu quero destacar porque é importantíssimo. Ele colocou o seguinte lá na sentença, abre aspas, dos sacrifícios que se exigem de toda a nação, não podem ser poupados apenas alguns, justamente os mais poderosos, que controlam inclusive o orçamento da União, disse o juiz federal. É lógico aqui o seguinte, não fica dúvida nenhuma que ele está falando aqui dos bacanas lá do Congresso Nacional. E nós estamos falando aqui de 3 bilhões de reais, né? 2 bilhões aí do fundo eleitoral e mais 1 bilhão praticamente do fundo partidário. E a gente se recorda que não faz muito tempo, não é isso? Sim. Esses mesmos senhores lá do Congresso, né, que aprovaram esses dois fundos aqui, o fundo partidário e o fundo eleitoral, eles queriam colocar 30 bilhões de reais no orçamento, que eles iriam determinar a forma que seriam gastos esses 30 bilhões. Aí depois teve lá uma conversa, discutiram lá com o Palácio do Planalto, acabou ficando mais barato, né? A brincadeira. Ficou lá em torno de 20 bilhões de reais. E agora, só que é o seguinte, o juiz lá mandou bloquear para deixar esses 3 bilhões à disposição do governo federal e a Advocacia Geral da União já avisou
já avisou que vai recorrer. E aí, só para mim concluir o meu destaque aqui, tanto o fundo eleitoral, né, como o fundo partidário, acaba sendo, o fundo eleitoral especificamente, acaba sendo utilizado aí para bancar as campanhas, não é isso? Bancar as campanhas. E aí depois, inclusive, daqueles que fazem parte da banda podre da classe política brasileira. Aí eles usam o dinheiro público para fazer campanha, para mentir, para fazer promessa, e aí eles se elegem com esse dinheiro público, aí eles voltam, assumem lá a cadeira de deputado estadual, federal, senador, para continuar enfiando a mão nos cofres públicos, para continuar roubando. Eu não estou falando de todo mundo, não, porque a gente não pode generalizar. Agora, ninguém desconhece que a banda podre da classe política brasileira existe em todo lugar. E não é só lá em Brasília, não. Sim. Não é só lá em Brasília, mas lá estão os maiores representantes desta banda podre da classe política brasileira. E olha, respondendo aqui a um telespectador, eu não tenho aqui como foi a votação de cada um dos parlamentares aqui de Mato Grosso, mas a maioria deles foi favorável, tanto ao fundo partidário, tanto ao fundo eleitoral e também a esta vergonhosa iniciativa dos 30 bilhões de reais para que uma ou duas pessoas comandassem no orçamento da União. O orçamento da União, que é o dinheiro dos impostos que a sociedade paga. Certo. Vamos já, daqui a pouco eu vou às mensagens, ao Antero também para ele comentar. Eu já quero ir para o destaque do professor Haroldo. O meu destaque de hoje é fazendo uma pequena provocação ao nosso telespectador, né? Tenho certeza que o Antero, que está nos assistindo, também vai gostar e ele conhece muito bem esse dilema do bonde que eu vou falar hoje aqui no meu destaque. Só lembrando a vocês que, durante a Segunda Guerra Mundial, um primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, teve que tomar uma decisão muito importante, né? Por que eu estou trazendo exatamente isso? Porque nós temos hoje uma situação em que o presidente da República também precisa tomar decisões importantes. Isso não é novo para a filosofia, não é novo para a história. Churchill teve que sacrificar soldados para poder livrar, de certa forma, um avanço alemão e salvar muitos militares ingleses naquela época. Da mesma forma, o Truman, nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos, na plena Segunda Guerra Mundial, também teve que adiantar e utilizar armamento nuclear para poder adiantar uma guerra, dar fim a uma guerra que já não acabava nunca, de certa forma, e assumiu mais à frente que acabou matando milhares de japoneses inocentes. Enfim, decisões tomadas por governantes lá atrás, dilemas que devem ser resolvidos, né? O dilema do bonde, que é um dilema apresentado por um grande professor nos Estados Unidos chamado Michael Sandels, né? Ele apresenta logo no seu a sua aula magna esse dilema para que as pessoas possam refletir a seguinte situação. Imagine que você está dentro de um ônibus ou dentro de um trem que seja, e você tem à frente do seu lado direito 5 pessoas, né? E esse trem você percebe que ele está completamente desgovernado e você não tem o que fazer. Esse trem vai passar por essas 5 pessoas, né? Esse é um caminho que você tem que decidir. Ou você passa por essas 5 pessoas, ou você passa por cima delas e acaba matando essas 5 pessoas, ou você puxa uma alavanca e desvia esse trem para o lado esquerdo, em que tem uma outra pessoa lá também, completamente no mundo da lua, né? Distraída, e se você puxar essa alavanca, você vai acabar matando essa outra pessoa. O que é que você faz? Esse é o grande dilema que vive hoje a humanidade. Assim como o Churchill viveu, o Truman viveu, hoje o governante aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, precisa exatamente decidir se ele mata 5 ou se ele mata 1, né? Porque esses 2 caminhos são os 2 únicos caminhos que nós temos. Só existem 2 escolas e 2 formas de você lidar com essa situação. De um lado, a cabeça do Mandetta, com a escola do Imperial College, promovendo o isolamento total das pessoas. E isso, como efeito colateral, gera um colapso econômico gigantesco e sem precedentes, onde você vai ter mortes por fome. Isso é fato e é reconhecido pelo próprio Imperial College, mas é a linha de raciocínio deles, né? Você pode optar por esse caminho.
É o caminho do isolamento total, é o caminho do lockdown horizontal, em que todo mundo fica em casa, certo? E você tem o outro lado, que é uma outra linha de pensamento, que é da Universidade de Oxford, em que você tem o isolamento vertical, em que você deduz que boa parte da população, ou seja, apenas 1% dessa sociedade, vai poder ser contaminada. Uma hora todo mundo vai ser contaminado, você abre isso para que todas as pessoas sejam contaminadas, né? E aí você tem um resultado mais rápido, porque na medida que você tem mais de 50% das pessoas contaminadas dentro de uma sociedade, automaticamente o vírus some. Só que se você promove exatamente essa linha de pensamento da Universidade de Oxford, você vai colapsar o sistema de saúde e você também terá mortes da mesma forma. Tanto o Imperial College, o pensamento dos estudiosos do Imperial College, como o pensamento dos estudiosos da Universidade de Oxford, ambos nós vamos perder vidas. E isso o governante tem que ter na sua cabeça e tem que ter consciência disso. Nós vamos passar por isso. Nós teremos que passar por isso. Vidas serão perdidas, tanto de um lado quanto do outro. Isso faz parte da história, da filosofia e, de certa forma, de tudo que nós vivemos. Esse dilema é muito difícil de ser resolvido. Mas o que é que nós temos que fazer enquanto cidadãos comuns que estamos presentes em uma situação como essa? O que é que você faria, por exemplo? Certamente a resposta que você me diria com relação àquele dilema do bonde, do trem, eu puxaria, professor, a alavanca e mataria apenas um, né? Ao invés de matar 5. E se esse um fosse um membro da sua família? Esse é o grande dilema. E essa é a grande dificuldade. O que é que nós temos que fazer agora, num momento como esse? Ponto 1, acreditar em Deus. Ponto 2, torcer e proteger, fazer com que nós tenhamos condições de proteger os nossos médicos, os agentes de saúde, os cientistas, fazer com que os governantes possam botar dinheiro e investimento cada vez mais na ciência para que a cura chegue mais rápido, para que o remédio chegue mais rápido. Esse é o único caminho. Agora, o dilema, desviar do dilema, é simplesmente impossível. Vidas serão perdidas, seja por um caminho ou por outro caminho. Mas essa é a grande realidade do momento que nós vivemos hoje com relação ao Covid-19. Certo, professor Antero, temos aí os dois destaques já concluídos, Lúcio e professor Haroldo. Quer comentar, por favor? Eu quero comentar principalmente o destaque do Lúcio, porque a medida do juiz é acertadíssima e agora que não tem mais eleição de senador, a gente pode falar, né? Tem um político de Mato Grosso que deve estar comemorando essa medida, que é o vice-governador Otaviano Pivetta. Otaviano Pivetta, assim que veio a notícia com mais força da pandemia, ele acabou elogiando o adiamento das eleições e, mais do que isso, ele colocou nas suas redes sociais, está lá, para as pessoas olharem, a sugestão de exatamente suspender os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário e destinar esse recurso para o coronavírus. E tem um outro político brasileiro, o deputado federal de Alagoas, por nome JHC, que ele fez um projeto de lei exatamente nessa linha, para disponibilizar os recursos. Coitado, virou motivo assim, de muita pressão dentro do Congresso Nacional. Como é que você propõe um projeto desse, etc. e tal. Tá aí, a decisão do juiz, só assinando embaixo, porque o Lúcio falou, é uma decisão corretíssima. E as pessoas que façam campanha com recursos que a lei permite, recursos individuais e recursos buscados de amigos particulares, porque a empresa privada não pode colaborar. Agora, quanto ao outro dilema, o dilema proposto pelo Haroldo, eu acho que o dilema que a gente tem que propor é exatamente o dilema que o Mandetta tem proposto. A gente tem que lutar para não perder nenhuma vida, não é nem 5, nenhuma. Nós temos que lutar para não perder nenhuma vida. A economia a gente recupera depois. Nós temos notícias no mundo de países que, no ano subsequente a pandemias, já tinham recuperado a sua economia. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil. O Brasil vai ter uma recessão profunda, como vai ser uma recessão no mundo inteiro. O que é a recessão? Recessão, as pessoas compram menos. Por exemplo, lá em Brasília, quero dar só um exemplo desse, assim, concreto,
porque eu tenho muitos amigos em Brasília, a gente fala por telefone, fala por WhatsApp, etc. e tal. Lá em Brasília, as revendedoras de automóveis pediram ao governador: olha, nós somos serviço essencial, nos mantém aberto e não sei o quê, etc. e tal, até porque a gente não só vende carro, mas a gente conserta carro, a gente faz isso, faz aquilo. O governador reabriu o setor de automóveis. Resultado, estão pedindo para fechar. Por quê? Porque não vai ninguém comprar. As pessoas agora, quem é que vai fazer investimento agora? Ou você tem muito dinheiro e garantia de que se você fizer o investimento não vai lhe fazer falta, e aí vai ser importante fazer o investimento. Por quê? Porque você vai ganhar muito dinheiro. Você vai comprar mais barato. Ou você só vai comprar aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Então, o melhor caminho é poupar a vida. Certo, Antero, daqui a pouco a gente volta, então. Vamos para o intervalo, tem uma entrevista com o prefeito Emanuel Pinheiro após o intervalo. Fica aqui com a gente.